Olá, eu sou Elisa de Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre política e desenvolvimento sustentável. Vamos inicialmente ler esse texto para termos uma ideia do que nós vamos tratar. As florestas e os ecossistemas naturais armazenam grandes quantidades de carbono, tanto na estrutura da vegetação quanto no solo. Ao desmatar-se uma floresta, a maioria do carbono estocado é emitido para a atmosfera em forma de gás carbônico, e o desmatamento e as queimadas emitem grandes quantidades de gases causadores do efeito estufa e interferem de várias formas na dinâmica do clima. E aqui nós temos uma imagem, uma área de cerrado, do bioma cerrado em agosto de 2014. Então, além do efeito estufa, a retirada de uma floresta tem grande impacto sobre os fluxos e a disponibilidade da água. É claro que isso interfere não só na região onde ocorreu o desmatamento, mas no Brasil como um todo e até em outros países. Então, as florestas também prestam importante serviço de abastecimento e manutenção dos lençóis freáticos e, é lógico, a disponibilidade da água. Então, com a diminuição dos níveis de umidade, as florestas se tornam mais suscetíveis a novas queimadas. E é um círculo vicioso. Quando nós falamos da importância da preservação dos biomas, não é um discurso vazio. Então, quando você fala em Amazônia, nós pensamos que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, nós temos vários estados: Amazonas, Pará, Acre, Maranhão, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E isso sem falar dos outros países, além do Brasil. Então, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Também, quando você fala em Cerrado, nós pensamos em vários estados. Outro bioma, a Mata Atlântica. Quando nós falamos em bioma, nós pensamos numa região que tem determinadas características de vegetação. Então, você tem uma certa unidade, por isso que nós falamos em Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Pampa. Então, aqui nós temos uma foto também da Caatinga. E aqui as várias regiões. Essa é uma imagem que foi realizada pela ONG, o Amazon. Então, mostrando a área de desmatamento na região de Mato Grosso. Então, é logicamente que o governo cria condições também para monitorar. E nós temos as ONGs para verificar se realmente isso aconteceu ou se é só um discurso vazio, o que se diz e o que realmente acontece na prática. Aqui nós temos um gráfico falando do desmatamento da Amazônia. Então, o desmatamento cresceu 30% em 2016. O Greenpeace falando aqui da madeira ilegal, que é levada para fora do país. Então, aqui mais uma denúncia do Greenpeace falando sobre a produção de ferro-gusa, utilizando carvão extraído da Amazônia, região da floresta. Aqui uma imagem também que é bem representativa. Os índios, que numa operação para conter esse desmatamento aqui na área do Maranhão, muitas vezes usando a violência, tanto de um lado quanto do outro. Segundo a agência de notícia Reuters, os índios agiram de maneira independente. Aqui imagens de um incêndio florestal também. Amazônia, substituição da floresta pela pecuária. Aqui os garimpeiros, também na região, aqui já no estado do Amazonas, falando da degradação ambiental para produzir ouro, também de uma forma clandestina, garimpo clandestino. Tem mais uma outra imagem aqui para fazer uma reflexão sobre a transposição do Rio São Francisco, o orçamento e o impacto ambiental. A hidrelétrica de Belo Monte também, os impactos e o investimento financeiro, sempre com muitas polêmicas envolvendo a hidrelétrica. Então, o objetivo é produzir energia limpa, renovável e sustentável. Aqui é uma foto de 2005 mostrando uma seca na região amazônica. Belo Monte é considerado uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo.
Cientistas ressaltam que florestas tropicais são fundamentais para a biodiversidade, armazenamento de carbono e produção de energia. Aqui a Grow Brundtland, ela criou o termo desenvolvimento sustentável. Foi uma entrevista que ela concedeu à revista Época, falando sobre as emissões de gás carbônico e comparando com a Noruega, que estimular a compra de carros a gasolina é um erro e que lá eles investem em carros elétricos. É claro que a Noruega é totalmente diferente da nossa realidade. E aqui ela comentou durante essa entrevista: se continuar no ritmo atual, a temperatura deverá subir 4 graus, em vez de 2, até o final da próxima década, e é uma questão dramática. Com um aquecimento de 4 graus, não haverá água em São Paulo, as pessoas sofrerão, as ilhas serão submersas, será terrível. Então o cenário, segundo ela, é dramático. Estados Unidos e China podem fazer a diferença no clima. Em 2014 a NASA disse que setembro foi o período mais quente desde 1880. Então aqui algumas ações da Namíbia, do Texas, sobre a experiência de reuso da água e falando da importância que a água é um bem preciosíssimo. As referências, se vocês quiserem saber um pouco mais, obrigada.